seja bem-vindo a esta resolução de questão de concurso. Esta vez uma questão de regra de 3 composta, nível não sou Nutella. Bem-vindo, eu sou o professor Tiago e vou te ajudar com essa questão. Vamos lá. Para se aquecer a água de uma piscina com capacidade de 10.000 litros, são necessários 2 aquecedores trabalhando 50% de sua potência durante 2 horas. Assinale a alternativa correta, que indica quantos aquecedores trabalhando a 80% de sua potência serão necessários para se aquecer a mesma temperatura uma piscina de 12.000 litros de água em 1 hora. Para responder essa questão, vamos montar primeiro uma tabela para ver quais grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. E vamos colocar alguns valores que são necessários. O primeiro valor que a gente vai colocar aqui é a quantidade de aquecedores. Então, eu vou colocar aqui como quantidade. Vou colocar só quant. Então, o que nós temos? Quantidade, capacidade. Temos também a potência. E temos o tempo. Então, essas são as variáveis que nós vamos preencher essa tabela aqui, tá? A capacidade inicial da piscina é de 10.000 litros. Então, os valores que a gente vai colocar aqui em cima são todos referentes à capacidade inicial, tá? São necessários 2 aquecedores trabalhando a 50%. Então, para aquecer 10.000 litros, ele usa 2 aquecedores a uma potência de 50% durante um tempo de 2 horas. E isso são os dados iniciais. Aí o que acontece? Ele fala aqui, né? Assinale a alternativa correta. Agora ele vai mudar os dados. Quantos aquecedores? Olha a pergunta dele. Quantos aquecedores? Então aqui vai estar nosso X. Trabalhando a 80% da potência. E agora você vai colocar 80% aqui na coluna da potência. São necessários para aquecer a mesma temperatura. Então a temperatura não muda. Uma piscina de 12.000 litros. Então a capacidade aumentou aqui. 12.000 litros em 1 hora. Aí o que nós vamos fazer agora? Essa coluna aqui, ó, essa coluna ela é imutável na regra de 3 composta. Então vai ficar 2 sobre x. E isso vai ser igual. E os valores que vão ser colocados aqui da primeira coluna vezes a segunda coluna vezes a terceira coluna vai depender quem vai ficar em cima e quem vai ficar embaixo, certo? Então, o que nós temos? Na primeira coluna, que está a capacidade, essa ordem aqui, potência, capacidade e tempo, pode ser qualquer uma, tá? Aqui eu escolhi essa, mas pode ser tempo primeiro, capacidade depois. Então, a capacidade, ela aumentou, certo? Então, essa grandeza aqui, a capacidade com relação à quantidade, se eu aumento aqui a quantidade de litros, né, a capacidade de litros que ele vai ter, o que eu vou ter que fazer com a quantidade de aquecedores? Eu teria que aumentar, então é diretamente proporcional. Eu vou colocar um Dzinho aqui nos diretos. Então, essa coluna aqui, ó, o 10.000 e o 12.000, ele não muda. Então vai ficar 10.000 sobre 12.000 vezes. Se eu aumentei a potência para 80%, o que aconteceria com o número de aquecedores? Se eu tivesse só potência e quantidade, ele iria diminuir. Então, com relação à potência, ele é inverso. E quando ele é inverso, o que acontece? Você coloca o 80 em cima e o 50 embaixo, tá? Agora, o que aconteceu com o tempo? Eu diminuí o tempo. Diminuindo o tempo, o que acontece com a quantidade de aquecedores? Eu teria que aumentar. Então aqui também vai ser inversamente proporcional. Aí eu vou colocar 1, que está embaixo, né? Eu vou colocar em cima, sobre 2. Agora nós vamos resolver aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é eliminar aqui esses 3 zeros e esses 3 zeros. Vai ficar 10 sobre 12. Esse 0 do 8 aqui, do 80 vai ficar 8, do 50 vai ficar 5. Tá?
E vamos fazer o seguinte, vamos repetir esse 2 sobre x e multiplicar aqui em cima. 10 vezes 8 dá 80 vezes 1. Então eu tenho 80 dividido 12 vezes 5 dá 60, vezes 2 dá 120. Então, 120. Aí mais uma vez você consegue eliminar mais um zero aqui. Agora multiplica meios pelos extremos, tá? Então vai ficar 8x, 8 vezes x ou x vezes 8 vai dar 8x igual a 2 vezes 12. 2 vezes 12 vai dar 24. X é igual a 24 dividido por 8. 24 dividido por 8 vai dar 3. Vou só recapitular aqui para a gente marcar a alternativa correta, né, que é a letra B. É o seguinte, você coloca os valores iniciais na coluna de cima, coloca as mudanças na coluna de baixo. A coluna que tiver o x aqui, ó, coluna que tem o x ela é imutável, você escreve ela e iguala as multiplicações dos demais. Compara cada um com a coluna que tem o x e vai ver se é diretamente ou inversamente. Depois multiplica em cima e embaixo e resolve cruzado, tá? Te vejo na próxima questão.